Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Cultura Bíblica. Estou eu aqui mais uma vez, Jordan, falando para vocês. E hoje eu vou falar sobre um HQ bem interessante e tal, beleza? Para vocês darem uma lida, que se chama East of West, a Batalha do Apocalipse. Puxa essa vinheta. Não! Tá. Então pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo bem curtinho, mas é meio que um review do que eu estou falando, de um HQ que eu estou lendo, bem legal. E é uma HQ um pouco controversa também, mas é para os leitores mais maduros aí, né? O pessoal aí dos seus 16, 20 anos, fazer essa leitura. E na verdade é uma HQ que bebe muito de elementos bíblicos, mas só que da forma errada. Ela traz algumas reflexões, né? Mas são algumas reflexões críticas também. Então é bem interessante a gente tá lendo para entender algumas coisas. É um HQ que fala sobre a batalha, né? O título já diz por si só, né? A Batalha do Apocalipse, né? E trata aí de uma realidade alternativa, né? Em que os costumes do Oeste, né? Eles se perpetuaram. É mais um HQ da Image Comics, né? Que é uma HQ, é uma editora que eu gosto muito. Eu procuro ler algumas HQs dela, eu acho bem interessante as temáticas que eles trazem. E por dialogar com o Apocalipse e tal, eu achei interessante. Garanto que confesso a vocês que para fazer uma análise teológica muito profunda não tem. Simplesmente ele se detém a pegar os elementos, né, dos 4 cavaleiros, né, que é a morte, né. Só que eu esqueci o nome dos 4 cavaleiros, mas peraí que eu vou olhar aqui. Então, a gente tem os 4 cavaleiros, né, que é o cavaleiro branco, o cavaleiro que é a cor de fogo, né, vermelho, o preto e o descorado, né, com estunalizado lá, né, a cor dele. E o que acontece, né, a gente tem a morte, né, que seria esse cavaleiro branco. Ele, pelo menos a morte, né, chamada branca na HQ. E ele se volta contra o seu propósito de ser uma das chagas para o Apocalipse, né? Então ele se foge, né, desse propósito dele justamente porque ele tem um filho com uma humana e aí ele decide não cumprir esse propósito, sair contra os seus amigos, né, que não tem de amigo não tem nada. E aí começa essa batalha aí, né? Aí tem todos os bastidores políticos aí, porque os cavaleiros eles escolhem, né, pessoas, né, que vão representar eles entre a humanidade, né, conspirar para que os propósitos delas aconteçam. E simplesmente, né, a história vai se decorrendo por aí. Eles renascem a cada era, né, eles produzem, né, ciclos, né, destrutivos na humanidade, e aí eles estão entrando no último ciclo, que é o ciclo definitivo, e aí onde a história acontece, né? É bem interessante, né, para a gente fazer essas análises, né, escatológicas, essas comparações. Mas a HQ ela viaja bastante, né? Viaja bastante. Só simplesmente se aproveita, né, dessa questão de juntar a questão do western com a questão do apocalipse em si e traz os cavaleiros, né? Porque acho que eles acharam que era da hora trazer 4 personagens desses. E aí junta então que dá uma fusão um tanto interessante. Uma coisa negativa que eu achei é porque eles romantizam bastante a violência. Tem uma violência gráfica, então eles se valem dela para conduzir a narrativa em alguns momentos, né, meio gore em alguns momentos. Isso eu não achei legal, acho que isso não contribui para a história. Tem uma premissa interessante no sentido das relações entre os personagens, principalmente quando eles humanizam bastante, né, o Cavaleiro Branco lá, no qual ele está muito próximo à humanidade. A questão quando a questão da relação familiar, né, moldando a pessoa, né, obviamente, né, que isso não é o propósito desse tipo de cavaleiro, mas na questão de quando a gente pessoaliza a coisa, quando a gente vai analisar, a gente percebe um personagem que quer salvar sua família, então ele é motivado por isso, ele é motivado pela proteção da família, né, proteger a esposa e o filho que está sumido, né, que nessa história é a besta. E é uma loucura. É uma loucura realmente. O filho dele é a besta, e tá todo mundo atrás dele, e ele vai ser responsável pelo apocalipse. E ele tá com uma inteligência artificial que fica instruindo ele a aprender as coisas que tem que fazer e seguir o rumo dele. Então, assim, é uma bagunça, não tente enxergar muita coisa da Bíblia quando for ler, mas é interessante quando a gente começar a parar para observar que realmente tem uma coisa que acontece nos bastidores, que é as pessoas se preparando para um apocalipse, se preparando
para executar essas coisas. A gente vê os agentes do mal trabalhando para que as coisas realmente aconteçam e dentro dos seus propósitos. E será que isso não é muito parecido com a vida da gente hoje? Se a gente parar para observar, o mal hoje, ele é uma coisa que basta a gente ligar a televisão e começa a perceber que ele está acontecendo dia após dia. A gente tem se sentido, né, abatido por isso, a gente tem até desmotivado, se entristecido por isso. E as forças do mal estão por aí, né, trabalhando. Elas estão muito preocupadas em destruir famílias, elas estão muito preocupadas em... O diabo, propriamente dito, né, está muito preocupado com que quantas pessoas mais ele vai levar com ele, né, porque ele sabe da sua condenação. E a gente percebe, né, como na história a gente percebe que existem poucas pessoas do bem, existem poucas pessoas bem intencionadas nas histórias. Uma outra pessoa ali é honrada no que está fazendo. Isso é muito parecido com o contexto de hoje do Apocalipse, né? A gente percebe hoje que a gente vê uma frieza, né, que é até profética, né? A gente vê alguma frieza nas relações, a gente não vê tantas pessoas comprometidas com as outras, a gente não vê relacionamentos saudáveis, a gente não vê pessoas cuidando realmente, né, uma das outras. E isso cria um ambiente altamente hostil, onde o mal age livremente, onde o mal ele age para querer cumprir os seus desígnios. Então a gente tem que estar vigilante a todo momento, a gente tem que estar zeloso pela nossa família, pelos nossos amigos, pela nossa igreja. A gente tem que estar preocupado hoje em estabelecer pontes, evitar, né, produzir tantos conflitos, mas ser apaziguadores. E a gente está nesse contexto hoje, é um contexto real. Se é o contexto do fim mesmo, eu não sei, mas eu sei que a gente está caminhando para ele. E como na história a gente pode ler, pode observar, né, a gente precisa entender o nosso propósito, entender o nosso papel nessa grande narrativa, que é a narrativa da salvação. A gente quer ser participante, agentes transformadores, né, na vida das pessoas, ou a gente realmente quer fechar os olhos para isso, deixar para lá e deixar que o mal haja, que o mal realmente atinja a vida das pessoas, né? Que o inimigo aí consiga ceifar quantas vidas mais ele quiser. Então a gente pensa nisso, a gente reflete um pouquinho nisso, e aí quando a gente for ler, né, essa HQ aí, for se deparar com essa narrativa, a gente começa a perceber, né, como é o olhar do mal em cima do seu propósito, em cima como ele está muito obstinado a atingir o que ele quer. E quantas pessoas também, a gente pode saber, não pode deixar de lado de saber que existem religiões que cultuam o diabo, né? Estão muito preocupadas com as propostas dele do que ele vai fazer. Então, estamos vigilantes, cara. Como cristãos, a gente tem hora que a gente tem deixado de lado nossa responsabilidade, a gente tem guardado nossos talentos, a gente tem se omitido, tem se escondido e vivendo um deserto de mentiras, né? Então a gente precisa despertar, a gente precisa acordar e encarar essa batalha que não é física, mas ela é espiritual. Assumir nosso papel, nosso posto nela e realmente combater. Beleza? Fica essa reflexão, forte abraço. Cultura Bíblica, se inscreva no canal, compartilhe. Forte abraço.